Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão naquela palavra que a Bíblia diz, que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Amém. Eu também estou muito feliz por estar aqui. O Senhor, Ele é muito bom, né? O Senhor, Ele tem sido muito bondoso. Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos guardado, né? E tem nos dado oportunidade de servir a Ele, né? E é muito gratificante saber que um Deus tão poderoso, né, conta conosco. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de João. Cadê? Cadê? João 3,14. Obrigada. É João 3. João 3. Não. João 4,14. Desculpa. 3,14, da mesma forma. Obrigada. Então vamos ler. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se a gente for pegar do versículo 1, né, a gente vai ver a história da samaritana, né, que ela encontra Jesus no poço, né? Mas eu não quero me atentar à história da samaritana, mas a esse versículo, né, que Jesus fala. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, na minha Bíblia fala, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E eu estava meditando nessa palavra, né? Primeiro eu quero, antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer, né, ao pastor Sérgio por essa oportunidade, né? Um casal que a pastora Dayana, que Deus trouxe assim para e está sempre nos dando oportunidade, né? Nos ajudando a crescer, crescer em Deus, né? Quero agradecer a minha família que está ali, né? E assim, a minha família, abaixo de Deus, aqui na terra, é a minha base. E tudo que eu faço, eles estão junto comigo, né? Então, eu louvo a Deus pela minha família, né? Que estão sempre do meu lado, sempre me apoiando. Vai lá, você consegue, você pode, né? E isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Então, vamos lá para a mensagem. Aqui, Jesus fala que aquele que beber da água dele, nunca mais terá sede, né? E eu estava pensando, ele fala que nunca mais terá sede, mas a gente está na igreja, a gente está em casa, a gente está na igreja, a gente está sempre pedindo, né? Senhor, me enche, Senhor, eu tenho sede de Ti, Senhor, eu estou sedento. E aí eu estava meditando, né? Porque se Jesus falou nunca mais terá sede. Você pode pôr o tema aí, por favor? O Senhor colocou esse tema no meu coração. Cheios e transbordantes. Por que cheio e transbordante?
porque o Senhor, Ele nos enche. A Bíblia fala que aquele que pede, recebe. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós nos prostramos diante dEle e pedimos, Ele derrama, né? Quando a gente vem e fala, Senhor, eu quero mais de Ti, Ele derrama sobre as nossas vidas. E nós vamos enchendo, e o Senhor vai derramando e nós vamos nos enchendo. Ele vai derramando e nós vamos enchendo e continuamos pedindo. Não é assim? Mas para que nós vamos ficar cheios? Para que nós viemos transbordar. Nós precisamos transbordar. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos encher para que nós venhamos transbordar. Transbordar na vida das pessoas lá fora, na vida dos nossos familiares, na vida daquele que está do nosso lado, no trabalho, na faculdade. Por onde passarmos, nós precisamos transbordar. Transbordar o amor de Jesus, né? Transbordar esse amor que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Transbordar essa água, né? Que tem nos purificado, que é o próprio Jesus, né? Ele fala que Ele é o rio, né? Que Ele nos enche para que nós venhamos jorrar. Esse rio de águas vivas. Então, aonde o rio passa, né? Ele está jorrando. E quanto mais ele jorra, mais a água vem. O rio, ele não fica parado, né? Ele está sempre transbordando. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. E aí, às vezes, nós falamos assim, Deus, eu quero mais de Ti. Senhor, eu estou com sede, eu estou sedento. Sedento, eu fui pesquisar. Sedento significa aquele que está com muita sede. Aquele que está seco. Isso não é mais para nós. Nós não estamos mais secos. Nós estamos cheios do Senhor. A semana passada nós tivemos aqui um seminário poderoso, né? Quem esteve presente, eu creio que saiu daqui transbordante, né, Cláudia? E assim, foi um mover muito sobrenatural mesmo, onde sentimos a presença do Senhor, né? E isso não pode ficar só em nós, né? O intuito do Senhor não é só nos encher para que a gente fique buscando até partirmos para a eternidade, né? Eu achei tremendo quando a pastora Dayana ministrou aqui no F5, quando ela falou que a gente vai, né, só buscando, enchendo, engordando, até ficar enfadado, né? Nossa, achei tremendo e fui meditando nessa palavra para casa, né? Porque aí chega um momento que você fica enfadado e já está cheio, aí você vai falar de Jesus, a pessoa já sabe. Você fala de um renovo, a pessoa já sabe, eu já sei. Então, eu não vou mais buscar, né? E a pessoa acaba se esfriando e se afastando da presença de Deus, né? E não é isso que o Senhor quer para nós, né? O Senhor, Ele tem nos renovado todos os dias para que Ele possa contar conosco, né? Nós não viemos aqui na terra em vão, né? O Senhor não nos chamou para que nós viéssemos ficar sentados na cadeira só nos enchendo. O Senhor nos chamou para que nós viemos nos encher e transbordar, né? E aí, às vezes, você vai conversar com as pessoas, aí as pessoas falam, mas eu estou vivendo uma situação tão difícil, né? O mundo está difícil. E aí você fala, não, mas o Senhor, Ele muda a história, né? O Senhor, Ele vai, quando você está diante do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria, né? E aí, você tem que através desse rio, você tem que passar por esse rio pela vida das pessoas, né? Para que elas venham ser purificadas, para que elas venham ser cheias, né? E venham ter esse desejo que nós temos de hoje estar na presença do Senhor. E que através da vida dessas pessoas, também outras pessoas venham ser impactadas com a presença de Deus, né? Para que o avivamento do Senhor venha,
né? Amém? Então, coloca para mim, por favor, João 7, 37 e 38. E é isso aqui que a gente tem que passar para as pessoas, né? Aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, aquela pessoa que está lá fora, ela não sabe. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Quando nós bebemos do Senhor, nós de nada teremos falta. Né? De nada teremos falta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai, para todo sempre. O Senhor, Ele tem saciado a tua igreja, né? Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Deixa eu ver aqui onde eu marquei aqui. Deixa eu ir para a minha Bíblia. Filipenses. Não perdi. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. E aí nós conversamos com as pessoas falam, muita gente que eu conheço hoje está vivendo momentos difíceis, né? Depois dessa pandemia, as pessoas, não sei se usaram a pandemia, né, ou situações mesmo que ficaram abatidas, e aí as pessoas se lamentam muito, e aí você fala do amor de Deus, e as pessoas falam, aí você convida a pessoa para vir para a igreja, e a pessoa fala, ai, mas eu estou cansada, né, eu não tenho tempo. E aí em Efésios 3:14, agora nós vamos falar de Paulo, porque eu pego muito Paulo como exemplo. Aleluia, Jesus. Como tem sido a sua vida diante do Senhor, né? Esse ano, quando o pastor, os bispos, pastores, né, falaram o tema, que seria esse ano, o ano da entrega. Aí eu falei, Senhor, é o ano da entrega. Aí termina o culto da quarta, termina o culto do domingo, e nós, né? É o ano da entrega, o ano da entrega. Mas o que que nós temos entregado para o Senhor? Né? Eu tenho refletido muito nisso. O que que nós temos entregado? O nosso dízimo, a nossa oferta? Será que é só isso que o Senhor quer de nós? Né? Esse ano é para a gente meditar mesmo. É para a gente se entregar. E esses dias eu até comentei na célula, né, que eu passei, porque eu tenho questionado o Senhor e falado do Senhor, é o ano da entrega. O que eu posso entregar para o Senhor? Né? Porque a minha vida eu já entreguei. Né? E agora, o que eu posso entregar? O que é uma verdadeira entrega? Né? E Deus, Ele tem falado muito comigo através de situações, né? Que tem pessoas que têm que desenhar, né? E Deus, Ele desenha na minha vida para que eu possa entender. E eu estava chegando na minha casa, estava um frio. E aí eu vi um velhinho sentado na calçada, com a cabecinha toda branca, né? Com um copinho na mão, tremendo de frio. E Deus falou, isso é uma entrega. Ajudar uma pessoa dessa é uma entrega. E eu falei, mas Senhor, dá um simples copo, um café, um pão, né? Ela precisa de mais. E o que eu posso fazer? Né? E eu fiquei ali questionando o Senhor. E aí eu fui orar. Né? Fui orar e falar com o Senhor sobre essa situação. Mas vamos ler aqui, Efésios 3:14.
Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo que fala, né? No meu está diferente. Na minha Bíblia está aí, por esta causa, eu me coloco de joelho. Nós temos colocado o nosso joelho no chão, diante de Deus, por que causa? Será que é pelo emprego, pelo nosso emprego, pela nossa família, né? Por uma promoção, pelo nosso carro? Ou nós temos colocado o nosso joelho no chão pela causa dos nossos irmãos, como fez Paulo? Aqui, Paulo estava passando uma situação muito difícil. Ele estava aprisionado, acorrentado, né? Já era um pouco velho, já de idade já, né? Ele tinha todo o direito de falar: Senhor, já te servi até aqui, agora eu vou orar por mim. Agora me liberta, né? Porque eu estou preso. Só que as correntes prendiam ele, mas a mente dele era livre, né? Enquanto Paulo estava preso dentro daquela cela, ele estava movimentando o mundo espiritual com a oração, né? E é isso que o Senhor quer de nós, igreja. É que nós venhamos nos colocar na causa do nosso irmão. Que nós venhamos nos colocar de joelho diante do Senhor, uns pelos outros. Porque enquanto nós cuidamos dos outros, o Senhor cuida de nós. Ele é fiel. Tudo que nós colocamos diante do Senhor tem resposta. E quando Paulo, ele se colocou ali em oração, Deus chegou com a resposta. A preocupação dele não era porque ele estava ali preso. A preocupação dele era que os irmãos ficassem fracos na fé. Será que nós temos se preocupado? De fato, nós estamos numa igreja que ensina a amar, que ensina um a amar o outro, um cuidar do outro. Antes de eu vir para essa igreja, eu não pensava assim. Eu pensava diferente, Eu pensava na salvação da minha família, na minha salvação, mas eu não lembrava do outro. Raramente eu pensava no outro, apesar que isso está na Bíblia, A gente não precisa depender da igreja para isso. Mas aqui é uma igreja onde os pastores, onde Deus tem usado, as pessoas para nos orientar, a amar o outro, a nos aproximar mais de Deus, a estarmos em oração, a buscar mais do Senhor. É uma igreja espiritual, né, igreja? O Senhor tem trabalhado neste lugar. Nós temos visto o mover do Senhor. Ele tem derramado nas nossas vidas. Assim como Ele derramou na vida de Paulo. Eu uso Paulo como exemplo, porque Paulo, ele também era do mundo, ele não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia nada. Mas quando ele conheceu, ele entendeu o amor de Deus por ele, E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e não entendemos ainda esse amor, Nós não conseguimos entender esse amor que o Senhor tem por nós. Mas o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. E assim como Ele me amou, Ele ama aquele que está lá fora, E assim como Ele me trouxe para a presença dEle, Ele quer também que os outros venham, E um dia alguém orou por mim, orou por você. Por isso nós estamos aqui hoje. E nós não devemos ficar prostrados, ficar parados, Nós temos que lutar pela causa dos nossos irmãos. Amém? Que o Senhor possa nos conscientizar disso, E que possamos sim nos levantar em oração, em jejum e ajudar mesmo, as pessoas aí fora. Nós estamos vivendo num tempo onde o amor de muitos se esfriou, A Bíblia fala disso. Mas eu não posso aceitar
que o meu amor se esfrie. Eu posso ser a diferença, porque o Senhor me chamou você para ser a diferença. Então, nós não somos qualquer um, nós somos amados do Pai. Né? Nós somos escolhidos para fazer a diferença nessa terra. Então, eu não posso ficar prostrada, eu só posso me prostrar diante de Deus. Aí sim, aí nós temos que estar prostrados sempre. Né? Nem sempre eu estou de joelho, mas se eu estiver no ônibus, se eu estiver na minha casa, se eu estiver no trabalho, aonde eu estiver, eu tenho que estar prostrado diante do Senhor. Amém? O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Então, sempre que eu falar com Ele, Ele está ali comigo. Né? Eu estava pensando, né? Eu levanto e ali eu oro e tal, e saio para trabalhar. Aí eu falo, Espírito Santo, vamos comigo. Né? E aí eu chego no trabalho e falo, Senhor, seja bem-vindo aqui comigo. O que eu fizer seja na tua direção. Me ajuda a ser a diferença neste lugar. Porque às vezes a gente não consegue abrir a boca, mas as nossas atitudes falam por nós. Né? E aí eu peço muito a Deus para ser a diferença. E tudo que eu vejo que está acontecendo, eu vejo que não é normal, eu falo, Deus, o Senhor está aqui comigo. Espírito Santo, e aí eu fico ali conversando, né? E converso, às vezes em casa eu estou conversando e minha filha fala, o que, mãe? Eu não, estou falando aqui com Deus. Então, a gente precisa viver isso com Deus, né? Não é só levantar, orar e sair, chegar e orar e dormir, não. Ele tem que estar com você todos os dias, né? Em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida, o Espírito Santo tem que estar ali do teu lado. Ele está ali do teu lado, mas você precisa valorizar isso. Né? Uma vez eu ouvi uma ministração que o ministrante falava isso. Você convida, né? Você levanta e convida. Senhor, vamos comigo. Aí ele vai. Aí você está lá no ônibus, ele está ali do teu lado e você está mudo. Como que você convida alguém para estar com você e você vai daqui no seu trabalho, ou seja lá para onde você for, e você não dá uma palavra? Né? Então você tem que valorizar a presença do Senhor do seu lado. Né? Fale com Ele em todo o tempo. Ele está ali do teu lado. Né? Às vezes passa alguma coisa, eu vou ficar com medo, aí eu lembro, não vou ter medo, o Senhor está aqui comigo. Né? Olha como é gratificante estarmos na presença do Senhor. Né? Como é gratificante saber que o Senhor está do teu lado em todo o tempo, em qualquer situação. Seja ela de alegria, de tristeza, o Senhor está do teu lado. Né? E isso é muito importante na nossa vida. E isso não pode parar em nós. Né? Isso precisa passar adiante. Né? O Senhor conta conosco para que o nome dele seja exaltado por toda a terra. Toda a terra. E eu tenho, assim, eu acredito que logo em breve, todos vão se render ao Senhor. Aqueles que estão resistentes lá fora, sabe? Por isso que é muito importante as nossas atitudes, como cristãos. Né? Como cristãos, a nossa atitude fala por nós. Né? Às vezes eu não consigo falar com a pessoa lá fora, às vezes eu não consigo falar com o meu vizinho, não tenho tempo, ele não tem tempo. Mas o meu testemunho fala por mim. Né? E isso precisa se estender por todos os cristãos. Né? Todo aquele que conhece o Senhor. Né? Porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos a diferença. Amém? Então, toda vez que surgir algo, algum pensamento que não está dentro da vontade de Deus, nós devemos lembrar, não, o Senhor me chamou para ser a diferença. Né? Isso precisa pesar na nossa vida. Né? Nós temos que ter consciência disso, de que nós temos um nome a zelar, que é o nome do Senhor. Né? Se Ele está conosco, se nós somos filhos dEle, né, nós temos que honrar esse nome, porque Ele é todo poderoso. Amém? Eu fiz umas anotações aqui, mas como sempre. E o amor de Deus, Ele é tão grande por nós, né? Que eu fiz uma anotação aqui que eu achei tremendo, que é aqui mesmo no versículo 3,
de Efésios. Eu vou ler aqui mesmo. Aí fala sobre o amor de Cristo, né? Que ele é largo, ele é comprido, é profundo e alto. Olha que tremendo, né? E aí eu estava pesquisando e achei tremendo essa explicação. Que o amor de Cristo é largo para abranger toda a humanidade, né? Para abraçar toda a humanidade. É comprido para durar por toda a eternidade. Tremendo. E é profundo para alcançar o pecador, né? Que às vezes ele está lá embaixo. Amém? E ele é alto para pegar esse pecador e levar para o céu, que somos nós. Amém? Então, nós temos que valorizar este amor. Né? E aí ele fala o quê? Que nós devemos amar os nossos irmãos como ele nos amou. Então, nós estamos aqui por um propósito. O Senhor, ele tem propósito para as nossas vidas. Cada um, ele enviou por um propósito. Né? E tudo é para ele, é para a glória dele e por ele. Então, tudo é para ele. Então, nós temos que glorificar esse Deus. Aí aqui fala que o amor de Cristo tem 4 dimensões. Mas ela não pode ser medida. Ela só pode ser sentida. Né? Porque só quem sente esse amor de Deus é que pode falar. Né? É um amor inexplicável. Né? Não tem como explicar. Mas nós podemos sentir. Né? Nós podemos sentir esse Deus maravilhoso, né, que tem cuidado de nós em todo o tempo, que tem estado conosco, que tem lutado por nós. Amém, igreja? Aí dá um glória a Deus aí. Ai, o Senhor é maravilhoso. Mas nós, às vezes nós estamos tão ocupados, né? Às vezes a gente tem o nosso trabalho, a nossa família para cuidar, que nós nos preocupamos mais com o fazer do que estar na presença do Senhor. Né? Às vezes nós nos preocupamos muito conosco mesmo, sabe? Mas o Senhor, nós estamos vivendo dias em que nós não podemos mais estar preocupados conosco mesmo, sabe? Nós temos que preocupar com o nosso irmão, nós temos que preocupar com o outro, nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual. Esquecer um pouco as coisas dessa terra e focar mais no céu, e focar mais nas coisas que vêm do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. A Bíblia fala que se eu buscar o reino de Deus, as demais coisas Ele acrescenta na minha vida. Então é tempo de focar no Senhor. É tempo de buscar esse Deus Todo-Poderoso, né, que tem cuidado de nós, que tem zelado por nós. Né? Mas isso nós só conseguimos em Deus. Nós só temos força para estar na igreja em Deus. Nós só temos força para orar em Deus. Né? Até mesmo para dobrar os nossos joelhos para falar com Deus, nós só temos força nele. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. É muita luta, é muito impedimento. Né? Hoje cedo eu tive que orar e repreender o impedimento. Falei, Senhor, tira os impedimentos para que eu possa pelo menos preparar a tua palavra. Porque foi tanta coisa, teve atraso no meu trabalho, olha, foi muita coisa. Mas eu falei, Senhor, o Senhor está comigo. Né? E quem escolhe é o Senhor, quem chama é o Senhor. Deus move o pastor para chamar, mas é Ele, tudo é para Ele, tudo é Ele que faz. Né? E eu falei, é do Senhor. Falei, Deus, se eu for falar de mim mesmo, eu chego lá, né? É fácil falar de mim mesmo. Mas a palavra é tua, eu vou falar do Senhor. Então o Senhor se responsabiliza. Né? E vim falando com Deus. Porque foi tudo tão corrido, né, pastor? Foi também em cima da hora. E Deus, Ele é lindo.
E ele falou, vai. Vai porque eu me responsabilizo. Por isso eu estou aqui. Amém? Mas, quando o pastor falou comigo, eu vi a mensagem do pastor ontem. Eu pensei, né? Eu falei, Deus, tá muito em cima da hora. Não vai dar tempo. Porque eu sabia que tinha muita coisa para fazer. Mas eu acredito que quando Deus move um pastor, né? Ele sabe o que está fazendo. E depois eu falei, não, eu não vou falar de mim, eu vou falar do Senhor. Então, Ele vai se responsabilizar. A palavra de Deus, ela não pode ser baseada em um dia, em uma pesquisa, né? Ela tem que ser baseada naquilo que nós vivemos diante de Deus, né? Eu falei, pai, eu vou. E aí eu vou lá e vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Porque o Senhor conhece a minha vida e sabe como eu vivo. Então, como um dia o pastor falou, chega lá e fala o que o Senhor faz, o que o Senhor tem feito na sua vida. Né? É isso a palavra do Senhor. Né? E quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus, quando nós vamos buscando o Senhor, nós vamos nos fortalecendo no dia a dia. Porque eu não sei o dia de amanhã. Né? E se amanhã o Senhor falar, pôr alguém na sua frente e falar, cuida, né? Fala da minha palavra para ele. Aí eu vou falar, peraí Deus, eu tenho que pesquisar primeiro. A pessoa vai embora. Né? Então nós temos que estar preparados. Nós temos que nos preparar em todo o tempo. E eu achei interessante isso aqui que diz assim, a parte mais importante em um edifício é seu fundamento. Se ele não crescer solidamente para baixo, ele não pode crescer seguramente para cima. Amém? Então, quanto mais você desce na presença do Senhor, mais Ele te levanta. Nossa, é tremendo, né? E é isso que nós temos que fazer, é estar sempre prostrados diante do Senhor. Não vamos nos prostrar diante dos problemas, né? Não vamos nos prostrar diante das coisas que estão ao nosso redor, circunstâncias que nos traz tristeza, que nos leva a duvidar. Né? Nós temos que ter a certeza que nós servimos um Deus todo-poderoso e que em todo tempo Ele está conosco. Então, nós temos que fazer igual Paulo, né? Pode estar aprisionado, pode estar em algum problema, tem algum problema te cercando? A sua mente está em Deus, o seu coração está em Deus. Então você vai ter paz. Paz em meio às dificuldades. Paz em meio à guerra. Isso é servir ao Senhor. Né? Às vezes nós estamos tão preocupados, né? Mas o Senhor, a única preocupação do Senhor é a nossa salvação. A única preocupação do Senhor conosco é se nós estamos firmes, estamos preparados para a hora que Ele nos chamar. Né? Às vezes nós nos preocupamos com casa, com carro, com tantas coisas, né? E não damos tanta vazão à nossa salvação, que foi por ela que o Senhor morreu na cruz. Foi para que eu e você fosse salvo. Né? Então, que nós possamos valorizar todos os dias isso na nossa vida. Porque o amor de Deus, Ele tem nos constrangido. O Senhor, Ele tem nos constrangido de todas as formas. Domingo, nós passamos uma situação difícil. Eu estava indo no Guarapiranga com a minha família. E nós estamos sempre juntos, graças a Deus. E nós passamos de carro e a minha filha viu uma mulher lá no chão. E ela falou, mãe, tem uma mulher caída ali. Ela parece estar arrumadinha, né? Segurando a bolsa. Aí eu falei com o Charles, para, vamos ver, né, o que a mulher tem. E aí ele parou o carro, aí ele não conseguiu parar, nós voltamos correndo, eu e a Aline. E aí quando chegamos lá, já tinha um casalzinho lá, conversando com a moça. E aí nós começamos a conversar com ela, tentando saber o nome dela, né, o que ela estava passando ali. E aí eu pensei, meu Deus, como o ser humano é frágil, né? Como nós somos frágeis.
e ela não conseguia falar. Aí a gente perguntava, ela falou o nome dela, mas eu não sei se era mesmo o nome dela, porque acho que ela estava delirando. E eu falei, Jesus. E aí nós ficamos ali numa situação meio sem saber o que fazer, né? E aí um rapazinho estava chamando o SAMU, e aí logo parou um rapaz e falou assim, eu estou indo para o AMA, vocês querem que eu leve ela? Aí eu falei, não, já está chamando o SAMU, né? Ele já está vindo, porque a gente não sabe o que ela tem. E aí ele desceu do carro e encostou, aí começou a olhar o pulso dela, e ele falou, eu sou técnico de enfermagem. Né? E começou a atender a moça ali mesmo, ligou para o SAMU, se identificou e começou a atender ela ali. Só que aí, conforme ele foi atendendo ela foi piorando, ela estava piorando. Né? E aí ele falou assim, ela está dando um infarto. Falei, Jesus. E aí ela está dando um infarto, vamos levar ela. E aí ele pegou ela por aqui com o Charlie, colocou no carro, e esse rapaz saiu desesperado com essa moça no carro. E a gente ficou de cá orando, né, pedindo a Deus para preparar tudo para ela. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque imagina se essa moça dá um infarto ali só com a gente. Nós não ia saber o que fazer, né? Mas o Senhor preparou um enfermeiro, gente, que entendia do assunto, né? E quando ele chegou, ele viu a gravidade dela. Porque nós estávamos tentando falar com ela e tal, mas Deus sabia a necessidade dela e imediatamente enviou socorro. E assim é conosco, igreja. Quando nós falamos, Senhor, nos socorre, Ele fala, eu estou aqui. Amém? Aí, então, vamos finalizar. Coloca para mim, por favor, Filipenses 2:9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, né? E que está assentado, né, acima de todos. E todos aí fora precisam conhecer esse nome, né? E Deus conta comigo e com você. Amém, igreja? Então, que o Senhor tenha falado, né, no coração de vocês, que o Senhor continue falando, né, e que nós possamos pensar, né, em tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, né, e nunca se esqueça, você é a diferença nessa terra. O Senhor nos chamou para sermos a diferença. Amém?